Eu estava pilotando minha moto, rumo ao trabalho, quando tudo aconteceu num piscar de olhos. Um homem, perdido no meio do trânsito, avançou contra mim sem aviso. Não tive tempo nem de frear. No instante seguinte, acordei no chão, com o corpo latejando e o sangue escorrendo. Foi então que algo inexplicável tomou conta de mim. Uma sensação de queda, como se eu estivesse sendo arrastado para um abismo sem fim. Uma escuridão profunda, sufocante, me envolveu. Quando recobrei os sentidos, percebi que estava deitado sobre um emaranhado de cobras, que se contorciam e tentavam me morder. Tentei me levantar, mas algo me agarrou com força e me lançou para um poço ainda mais fundo. Foi ali que vi o horror. Pessoas gritavam, presas em chamas, seus corpos se contorcendo em agonia. O cheiro era insuportável, como carne queimada até se desprender dos ossos. Não reconheci ninguém, mas senti o desespero daqueles rostos deformados pelo fogo. De repente, duas figuras surgiram diante de mim. Uma delas, com chifres retorcidos e olhos flamejantes, era o próprio demônio. A outra, ainda mais aterrorizante, era Satanás. Ele me disse que aquele era o meu lugar, que minha alma lhes pertencia. Eu me recusei. Gritei que não aceitaria ficar ali, que não era daquele inferno que eu fazia parte. Eles insistiram, mas eu lutei, mesmo com o medo me consumindo. Não podia aceitar aquele destino. A cena era de pesadelo. As pessoas ao redor queimavam sem parar, seus gritos ecoando na escuridão. O ar era denso, carregado com o fedor de carne apodrecida e enxofre. Eu não sentia dor, mas a visão daquilo era suficiente para me fazer desejar nunca mais voltar. Era um lugar de sofrimento eterno, onde a esperança não existia. Foi então que acordei no hospital. Os médicos me disseram que eu havia sido declarado morto por 6 horas. Meu coração parou, meus pulmões falharam, e só a intervenção médica me trouxe de volta. Quando recobrei a consciência, tudo o que conseguia pensar era no que tinha visto. Não era um sonho, nem uma alucinação. Era real. Antes do acidente, eu vivia uma vida distante da fé, atraído pelas tentações do mundo. Mas depois daquela experiência, tudo mudou. Vi o que existe do outro lado, e não há nada mais assustador do que a realidade do inferno. Se você ainda duvida, pense no que está em jogo. Não espere até ser tarde demais. Visão se tornava mais nítida, eu percebia a imensidão daquela figura diante de mim. Não era apenas altura, era presença. Ele se erguia como uma montanha de sombra, mas seus olhos queimavam como brasas no escuro. Aqui é o seu lugar, ele disse, e sua voz não era um som, mas um peso que esmagava meu peito. Você pertence a nós agora. Eu lutei. Cada palavra que saía da minha boca era um grito de negação, uma recusa desesperada. Não. Minha alma não é de vocês. E eles riam não com gargalhadas, mas com um som que se enroscava na minha mente, como garras arranhando minha vontade. Eles tentavam me arrastar, me convencer, me quebrar. Mas algo dentro de mim resistia. Algo maior do que o medo, maior do que a dor. E então, quando já não havia mais forças, quando pensei que tudo estava perdido, uma luz rasgou a escuridão. Não era uma luz comum. Era como se o próprio céu tivesse se partido, e dela emergiu uma escada, sim, uma escada de metal reluzente, fria ao toque, mas que queimava com uma pureza que eu nunca havia sentido. Comecei a subir, mesmo sem saber para onde. Cada degrau era uma batalha, cada movimento um ato de fé. E então, quando minhas mãos já tremiam de exaustão, uma força me puxou para cima. Era um anjo. Ele não tinha asas. Nenhum dos anjos que via as tinha. Eram seres de luz pura, vestidos com túnicas que brilhavam como o sol ao meio-dia, tão intensas que mal se podia olhar diretamente para elas. Mas seus rostos eram de uma beleza indescritível. Não eram como nós, eram mais altos, mais radiantes, mais vivos do que qualquer ser humano poderia ser. E quando me ergueram, o ar ao meu redor mudou. O cheiro de enxofre e podridão desapareceu, substituído por uma fragrância que não existe neste mundo, algo doce, fresco, como se cada respiração fosse um bálsamo para a alma. Fui levado a um jardim.
Não um jardim qualquer, mas o lugar onde a perfeição ainda existe. Árvores carregadas de frutos que nunca vi na terra, rios de águas cristalinas que brilhavam como diamantes líquidos, e ao longe, um coro de vozes angelicais, não cantando, mas vibrando em harmonia, como se o próprio universo estivesse em adoração. E então, entre eles, eu o vi. Ele estava ali, envolto em uma luz tão intensa que meus olhos doíam, mas eu não conseguia desviar o olhar. Era como se o sol tivesse se feito carne, e ao mesmo tempo, era mais do que isso. Era ele. Eu soube no mesmo instante. Caí de joelhos, estendendo a mão trêmula para tocar seus pés. Senhor, sussurrei, e minha voz falhou. Ele se abaixou, e quando seus dedos tocaram minha testa, uma paz que eu nunca conheci inundou meu ser. Sim, sou eu, disse. E este é o céu. Caminhamos juntos. Ele me mostrou um salão onde tudo era ouro, mesas, cadeiras, até os frutos que repousavam sobre elas, tão perfeitos que pareciam esculpidos por mãos divinas. Estes são para você, ele disse. E quando provei um, o sabor explodiu em minha boca como se 1000 sabores se fundissem em um só. Era vida pura, alegria pura, algo que nenhum alimento terreno poderia jamais oferecer. Mas então, ele me disse algo que partiu meu coração: você ainda não pode ficar. Eu implorei, chorei, disse que não queria voltar. Há trabalho a ser feito, ele respondeu. E sua família ainda precisa de você. Antes que eu pudesse responder, uma dor lancinante me atravessou, e de repente, estava de volta ao hospital, de volta ao tubo no meu nariz, de volta ao som dos monitores apitando. Os médicos não acreditaram. Disseram que eu havia morrido 3 vezes, que meu coração parou, que meus pulmões falharam. Mas eu sabia. Eu tinha visto. E agora, cada vez que olho para o céu, lembro-me daquela escada, daquela luz, daquela voz que me disse: você ainda tem tempo. Não espere até ser tarde demais. Não deixe para depois. O inferno é real, mas o céu também é. E a escolha é sua. Eu não tive chance de contar tudo o que passei. Mas uma coisa é certa, a dor mais insuportável não veio no acidente. Veio depois, quando acordei naquele hospital, com o corpo quebrado e a alma em pedaços. O impacto foi tão rápido que nem senti nada na hora. Só depois, quando os tubos me prendiam à cama e cada respiração era um suplício, é que entendi o que era sofrer de verdade. Eu gritava para Deus no silêncio da noite: por que me trouxe de volta? Para isso? Para essa agonia? As lágrimas escorriam, e eu me perguntava se valia a pena viver assim. Os médicos diziam que eu nunca mais andaria, que ficaria aleijado para sempre. Mas algo dentro de mim se recusava a aceitar. Não vou aceitar essa sentença, eu dizia. Se Deus me deu uma segunda chance, Ele vai me levantar. E então, os milagres começaram. Coisas que a medicina não explicava. Dores que sumiam de repente. Forças que voltavam quando eu já não tinha mais esperança. Os médicos balançavam a cabeça, incrédulos. Você está lutando contra tudo que a lógica diz, eles falavam. Mas você vai andar. E eu respondia: eu já estou andando. Porque Deus está me carregando. Quando finalmente saí do hospital, a batalha não acabou. Em casa, a fisioterapia era um martírio. Minha perna esquerda estava quebrada em vários lugares, mais curta que a direita. Uma noite, em desespero, eu orei: Deus, como vou viver assim? Como vou pregar sobre o céu se mal consigo ficar de pé? Então, algo sobrenatural aconteceu. Senti uma força invisível puxar minha perna, como se ossos se realinhassem sozinhos. Quando acordei minha esposa, ela viu, as pernas estavam do mesmo tamanho. Outro milagre. Mas eu queria mais. Não bastava andar. Eu precisava correr. E foi o que fiz. No meio da sala, contra todo o medo e toda a dor, eu me levantei e corri. Minha esposa, assustada, tirou fotos e mandou para nossa filha: olha o que ele está fazendo. Eu ri e disse: você ainda duvida do Deus que eu sirvo? Ela, hindu, viu tudo aquilo e não teve como negar. Sim, eu vejo, ela respondeu.
Mas mudar de fé não é fácil. E eu entendo. Porque eu também já fui assim. Antes disso, eu mal conhecia a Bíblia. Na Igreja Católica, só fazíamos o sinal da cruz e repetíamos palavras sem entender. Mas um dia, meu pai me levou a uma igreja pentecostal na Louisiana. Você vai pregar hoje, ele disse. Eu? Eu nem sei falar. Mas ele insistiu. Tremendo, subi ao púlpito. As palavras não vinham. Até que me lembrei de uma passagem, as 10 virgens, 5 sábias e 5 tolas. Comecei a falar, e algo tomou conta de mim. As palavras fluíram como se outra pessoa as estivesse dizendo. Quando terminei, o pastor me chamou de lado, volte domingo que vem. O povo quer ouvir mais. Eu tentei fugir. Mas eles não deixaram. Vieram até minha casa, me cercaram de amor, e eu entendi, não era sobre mim. Era sobre o que Deus podia fazer através de mim. E assim, sem querer, sem planejar, eu me tornei um mensageiro. Não porque eu fosse especial, mas porque ele escolheu usar até mesmo um homem quebrado como eu. E se ele pode fazer isso comigo, imagine o que pode fazer com você? Me desafiando. Você vai com a gente, ou é covarde demais? Eles riam, mas eu sabia que não era medo. Era algo mais profundo, uma voz dentro de mim dizendo, isso não é para você. Mas insisti. Tá bom, eu vou. Só hoje. E lá fui eu, arrastado pela correnteza daquilo que eu jurava não querer. A primeira cerveja desceu fácil. A segunda, também. Até que, sem perceber, eu já estava no meio daquela névoa de risadas vazias e promessas esquecidas. Não era o álcool que me prendia, era a ilusão de pertencer. Mas no fundo, algo queimava. Uma lembrança. Uma palavra. Foi quando o acidente aconteceu. O impacto me jogou contra a realidade como um soco no estômago. Deitado naquela cama de hospital, com os ossos quebrados e a alma exposta, ouvi novamente as vozes dos meus pais, você está fugindo de Deus. E Ele vai te trazer de volta. Só não vai gostar do jeito. Naquele momento, entendi. Não era uma ameaça. Era uma promessa. E então, Ele me mostrou. Não com palavras, mas com uma visão tão real que até hoje queima em mim. Vi o que muitos chamam de inferno, um lugar de escuridão onde o desespero não tem fim. Vi também o céu, onde a paz não é apenas uma ideia, mas uma presença que envolve como um abraço eterno. E soube, com uma certeza que não se explica, que não era uma história. Era verdade. Agora, eu não prego porque quero. Prego porque preciso. Porque se há uma chance, uma única chance de alguém desviar os olhos do abismo e olhar para a luz, eu tenho que gritar. Tenho que contar. Porque o inferno não é um mito. O céu não é um conto de fadas. E a escolha não é entre religião ou liberdade. É entre vida e morte. Você pode não acreditar agora. Pode achar que isso é exagero. Mas eu já estive do outro lado. Já vi o que acontece quando a gente vira as costas para o que realmente importa. E se há uma coisa que aprendi, é que Deus não desiste de nós mesmo quando nós desistimos dele. Então, hoje, eu te pergunto, até quando você vai correr? Porque ele está esperando. Não com um castigo, mas com os braços abertos. E a decisão é sua. Mas saiba de uma coisa, o tempo não espera por ninguém. E a eternidade é para sempre.